Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 74 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como aprender a gerir pessoas, ter equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre dinheiro. E hoje nós recebemos aqui alguém muito importante para falar algo que vai nos dar uma direção de como está a economia. Vamos falar sobre a compra, venda e comercialização de imóveis industriais. Recebemos para isso o diretor comercial da Herzog, Guilherme Martello. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Olha, eu que agradeço, viu? Principalmente você tomar um tempo aqui para falar conosco de um tema que às vezes as pessoas não percebem de como ele pode nos dar informações importantes sobre a economia. Mas antes da gente falar especificamente sobre a Herzog, sobre o seu trabalho, eu queria falar um pouco sobre como que você chegou aí, né? Então, qual que é a sua formação, Guilherme? Minha formação ela não tem relação nenhuma com o que eu faço hoje, né? É Pois é. engraçado que muitos executivos eles trilham uma carreira, né, desde a formação acadêmica em diante, e comigo foi um pouco diferente. Acho que desde a época da faculdade eu sou formado em turismo, Em né? Ciências turismo, sociais com especialização em turismo. aqui no E Brasil. E até isso, aqui no Brasil, e até isso foi por acaso. Eu, na É mesmo? verdade, Como é que é isso? sempre gostei muito de esporte de aventura, né? Sempre gostei muito Ah, de natureza, e minha ideia era fazer hotelaria e aquele sonho de ter aí uma pousada em algum lugar remoto, olha só. trabalhando um pouco de ecoturismo, e acabou que eu caí no turismo, vi que, na verdade, no fundo era o que eu queria naquela ocasião, né? Não era Sim, hotelaria, sim, e meu caminho ele foi sendo modificado, né? As coisas foram acontecendo e hoje eu estou aqui na área imobiliária. E é sim. engraçado que eu passei aí ao longo de algumas etapas, né, que envolveram administração de bens, enfim. E meus testes vocacionais eles sempre deram para o lado de economia, administração, É mesmo? engenharia, Olha e eu só. segui um caminho totalmente diferente, né? Né? E sabe, Guilherme, eu acho interessante isso que você está dizendo, porque muitos jovens, né, imaginam que a carreira ela é como se fosse uma escada, né, um degrau de cada vez, tem que fazer uma estratégia, um projeto, e eles às vezes perdem de vista que muitas vezes a nossa carreira, a gente não tem todo esse controle, a gente tem os nossos desejos, claro, mas Sim. vai acontecendo, as oportunidades vão surgindo, e às vezes é mais importante você aproveitar a oportunidade do que você ficar fechado em um projeto que você acha que tem que ser aquele, senão nada vai acontecer. Então, a sua carreira é muito singular nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que tem justamente, tem os 2 casos, né, tem aquelas pessoas que realmente têm aquele planejamento de carreira e que são muito bem-sucedidas, conseguem Sim, trilhar, sim. e tem muito das oportunidades que aparecem e a vida ela vai te jogando aí para Uhum. os lados, né, de acordo com as Sim, suas decisões, né. Eu acho que o mais importante são as suas decisões elas estarem, bem claras para você, né, você ter certeza daquilo que você quer ou procura naquele momento e o que a vida está te apresentando naquele momento, né? Eu acho que claro, sem dúvida. o meu exemplo seguiu esse caminho, mas conheço tantos outros aí de planejamento que realmente também deram certo, né? Eu acho que tem um pouco dos dois. A vida como um todo ela é assim, né? Você É. vai planejando, mas vai seguindo os caminhos que vão aparecendo, né? O Ortega y Gasset dizia que a vida é o que nós fazemos e o que acontece conosco, né? Então, essa articulação dos É, nossos é, planos, dos nossos desejos com o que acontece conosco que faz a vida, de fato, seguir em frente. E quando nós conversamos, você disse que foi operador de turismo na Flórida por um certo tempo, né? E eu fiquei sim. pensando assim, puxa, primeiro, entender um pouco melhor como que era esse seu trabalho lá, porque muita gente não sabe, né, o que faz um operador de turismo, e o que essa experiência trouxe para você agora na área comercial, e aí você explicar um pouquinho que momento que se deu, então, olha, vou deixar de ser operador e agora vou trabalhar na Herzog. Legal. Bom, como eu falei, né, as coisas foram acontecendo, né, na minha vida, e eu acho muito assim, eu acho que é muito do que a gente aprende, é o que a gente aprende no dia a dia, né? A gente, claro, tem a formação acadêmica, tem os ensinamentos, tem os cursos de especialização que dão um Sim, bom sim, sim. embasamento, mas na prática, né, a realidade às vezes ela é diferente, né? É verdade. Então, comigo, na verdade, eu desde cedo eu trabalhei, né? Eu auxiliei minha mãe por um período, ela fazia coffee breaks, então eu Ah.
trabalhava ajudando ela, aquele trabalho informal, aquela coisa de, putz, quero um dinheirinho a mais para fazer aqui o meu evento aqui com os meus amigos. E então, desde cedo eu tive esse ensinamento, acho que esse que é um ponto importante também, né? Desde cedo eu comecei a ter a noção do dinheiro, né? A dificuldade que é para conquistá-lo, né? E aí eu entrei na parte de turismo, eu trabalhei em diversas frentes, né? Então, e como eu falei, né? Conforme a vida foi se apresentando. Então, na época de faculdade, eu trabalhei muito com eventos, né? Por já ter tido essa iniciação em trabalhar em coffee break, então não deixava de ser uma experiência que me abriu algumas portas. Depois eu fui vendo um pouquinho mais que os eventos, você não tem, assim, pelo menos naquela época onde eu estava, eu não tinha muito contato com grandes empresas, como hoje a gente até tem muito mais empresas de eventos grandes, né, no Brasil, mas eu comecei a ver que talvez a parte de agência de turismo ou de hotelaria que eu poderia construir uma carreira, né? Na ocasião eu trabalhei com hotelaria, né? Então eu trabalhei desde a parte de recepção de hotéis como Mercury, enfim, como trabalhei também como GO do Clube Med, né? No Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Você trabalhou ali? Trabalhei, e de certa forma, assim, né? Já indo fazendo um link do que eu faço hoje, de certa forma, tirou um pouco essa... Eu nunca fui um cara muito desinibido, assim, em termos de... Eu não fui aquele cara da sala que gostava de ir na frente, de representar a sala, pelo contrário. Se eu pudesse ficar lá no canto, eu preferia. Guilherme, vou ter que te interromper um pouquinho aqui. Me conta um pouquinho sobre quando que você foi GO lá no Clube Med, porque eu frequentei bastante ali no final da década de 90, e aliás eu tenho amigos assim, a gente frequentava lá, e a filha dele hoje é uma executiva lá no Clube Med, de tanto que elas frequentam desde quando eram bebês. Que período foi esse ali no Clube Med? Foi, salvo engano, foi em 2007, 2008, por aí. Eu acho que 2007 que foi mesmo que eu estive lá. Tá. Foi uma passagem super rápida, né? Valeu muito. Foi rápida? Foi rápido. Tá bom. Eu fiquei lá por 6 meses. Tá bom. Tive bastante aprendizado, mas aí justamente surgiu uma outra oportunidade para eu ser guia em Orlando, e temporário, né? Fui pelo Brasil. E aí acabei indo e saí do Clube Med, enfim, e seguindo aí a trajetória foi isso, né? Trabalhei então no Clube Med, trabalhei em hotel, posteriormente, depois que eu me formei, na verdade, eu fiz estágio na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, então cheguei a trabalhar também aí como servidor público, né? Entre aspas. Em que lugar? Em São Paulo? A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. Ali, São Paulo. O local, ele junto com a CETESB, né? Ali na Frederico Hermann Júnior. Sim, é verdade. Sei onde é. Então, eu fiz um estágio ali, fiquei 2 anos no estágio, foi muito legal a experiência, né? De certa forma, foi engraçado, até porque eu já vinha do setor privado, então, quando eu cheguei ali, eu tinha aquela dinâmica de que, putz, eu preciso mostrar serviço, tem sempre alguma coisa para fazer. E lá eu entendi que, assim, na verdade, não tem, né, sempre o que fazer para o servidor público, porque é baseado em projetos, né? Então, aquilo. Se você resolve todo o projeto em uma semana, as outras 3 semanas do mês, necessariamente você tende a ter que procurar o que fazer, porque não tem grandes coisas, né? Toda uma preparação, né? Enfim, depois que eu me formei na faculdade, eu fiquei um tempo fora do mercado, né? Eu fui trabalhar, na verdade, em loja, com vendas diretamente, né? Então, eu trabalhei com parte de vendas em alguns shoppings, né? Em lojas de shoppings. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar como guia em Orlando. Foi a primeira vez que eu fui, né? A experiência do Clube Med foi posterior. Então, eu fui como guia na época pela Tia Augusta Turismo. Eu era um guia suplente, né? Tive quem me indicou lá dentro, né? Também vem com a parte de networking, né? Importantíssimo. Eu estava preparado, eu estava com minha documentação em ordem, né? Então, quando eu era o terceiro suplente para ir de guia. E, na ocasião, os outros 2 que estavam na minha frente estavam sem visto, né? Então, quando surgiu a minha oportunidade, eu estava com o passaporte, visto e a disponibilidade. Fui para Orlando, conheci o pessoal que eu fui na segunda vez, né? Quando eu voltei de Orlando, eu resolvi sair da loja que eu estava e comecei a procurar algo na área. Foi quando eu trabalhei no Mercury, no Clube Med,
E depois eu acabei indo novamente para a Disney com a WT Tours, né, uma empresa que hoje ela já encerrou seu ciclo, mas era uma operadora do interior de São Paulo, ali de Ribeirão Preto, região. Conheci ali o pessoal justamente quando eu fui pela Tia Augusta, eles eram representantes da Tia Augusta, depois abriram, né, o caminho deles, desculpa. E, enfim, eu fiz um network muito legal quando eu estive em Orlando, né? Quando eu voltei de Orlando, eu comecei a ver esse universo de agência de viagem, que eu ainda não tinha, e comecei a procurar algo na área de agência, né? Consegui uma vaga de emprego na Gastur, né? E aí também vem um pouquinho daquela questão de você... A vida, ela apresenta oportunidades, mas você tem que ir atrás um pouquinho daquilo que você... Né? Ela não vai bater na sua porta. Então, quando eu consegui a oportunidade na Gastur, eu tinha zero experiência em agência de viagem, fui para uma vaga que me indicaram e me ligaram, falaram, legal, seu currículo é muito legal, a gente vai marcar uma entrevista, e não me ligaram. E aí no dia seguinte eu liguei, falei, e aí, como é que tá? Eu tenho interesse em trabalhar. E eles falaram, não, mas a vaga aqui seria uma vaga para estágio, você já é formado. Eu falei, tá, mas a vaga ela é para estágio e eu não tenho a oportunidade de ser formado? Ou vocês imaginam que eu não quero a vaga porque eu já sou formado? E eles falaram, não, a gente imagina que você não vai se interessar. E eu falei, olha, não, eu estou super interessado porque, assim, eu não estou conseguindo emprego nessa área porque eu não tenho experiência, então eu quero adquirir experiência, né? Então foi muito legal, aí me chamaram no mesmo dia para uma entrevista. Na entrevista, a minha gerente na época, assim, ela já foi trilhando para mim um caminho dentro da Gastura, então, assim, de certa forma, eu fiquei até meio assim, falei, pô, eu nem comecei ainda, ela já está falando que eu posso chegar em tal área. Olha, então foi só. legal, foi motivador, e aí eu comecei justamente a atuar lá dentro. Em 4 meses eu fui promovido para a área de consultoria de vendas, né, que é o agente de viagem propriamente dito, que recebe o público ali pessoalmente, né, e faz as vendas. Então você vê que eu já fui trilhando um caminho comercial. É isso que eu estava percebendo, né? E eu cheguei num ponto dentro da Gastur, onde para eu crescer ali dentro, a minha barreira era a língua, né? Eu falava inglês como a maioria fala e aquilo, né? Eu falo melhor do que eu escrevo, eu me importo muito, mas eu não falo tanto. Sei. Até que cai na sua vida uma questão que você fala, putz, eu preciso falar o inglês, e você fala, tá, meu inglês é limitado, né? Eu não tenho invasão. Você sabe, Guilherme, que isso é um problema de vários executivos, né? Até hoje, uma vez eu vi uma pesquisa, não sei exatamente como que ela foi feita, mas são poucos executivos que ainda hoje no Brasil falam inglês fluentemente. E é algo fundamental, não só para uma área como a sua, mas hoje todas as áreas. Eu praticamente só leio, né, notícias em inglês, porque é difícil esse atualizado que vai pelo mundo, né? Mas aí você foi para lá também com essa intenção. Exatamente. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, legal, eu estou na área agora que eu identifiquei que seria que eu queria, que é a agência, e para eu crescer aqui dentro, eu estava numa grande operadora de turismo, né, que é a Gastur, e falei, putz, para eu crescer aqui dentro agora, eu preciso do inglês. E aí eu resolvi ir fazer um intercâmbio para fora, né? Isso eu já era maior de idade, né? Então, diferente do que muitos aí fazem aquele intercâmbio na fase de 18, 20 anos, né? Patrocinado pelos pais, eu tive que juntar meu dinheiro ali para poder pagar a minha viagem. Fui, aprendi o inglês, né? Eu falo que eu aprendi o australiano, né? O inglês do australiano, ele é diferente, né? Bem diferente, é difícil, né? E, enfim, eu passei 1 ano lá na Austrália, e nisso eu já estava, na verdade, com hoje minha esposa, né? Que na época a gente estava namorando, a gente foi junto para lá. Olha só. E ela tinha o passaporte americano. Então a gente decidiu, na verdade, né, com todo o investimento que eu fui pensando, planejado em ficar 2 anos na Austrália. E depois de 1 ano, ela falou, putz, em vez da gente ficar aqui na Austrália, vamos para os Estados Unidos, é mais perto do Brasil, ela tinha família lá, e a gente acabou decidindo, então, ir para os Estados Unidos, né? E aí, nessa decisão, a gente planejou e organizou alguns contatos primeiro, voltar para o Brasil, fazer contatos aqui, estabelecer uma rede, para eu chegar nos Estados Unidos, abrir uma empresa e poder fazer um receptivo de turismo, né? Então é isso. Quando eu operei lá o turismo, eu fazia um turismo receptivo, muito voltado para a agência, eu diria que vai 98% voltado para agências efetivas do Brasil. Eu até tive alguns contatos
feitos lá, num primeiro momento, mas Perfeito. acabei atendendo o público brasileiro mesmo, né? Sim, sim. E ali, assim, a importância desse momento na minha vida atual, eu acho que foi você entender um pouquinho o outro lado da mesa, né? Eu É. sempre Inclusive, figurei como Guilherme, um empregado, né? desculpa te interromper, mas as pessoas talvez não entendam muito bem, mas o receptivo é aquela empresa que as agências de turismo ligam para falar: olha, vai chegar um cliente meu em tal data, você tem uma pessoa para pegar no aeroporto, aí levar no hotel. É isso, quer dizer, a pessoa que realmente operacionaliza aquilo que é vendido para o turista. Exatamente. Então, assim, tinham as empresas de lá, né, obviamente, então Sim. seja o hotel, né, que todo mundo ia se hospedar, a empresa de ônibus que ia fazer todo o transporte, que depois eu até trabalhei nessa empresa também, enfim, eu É vou mesmo. chegar lá. Tá. Mas desde a parte, né, dos tickets, dos ingressos dos parques, então, Pois é. retirar, ou verificar se está certo, se o produto que estão entregando é aquilo que a agência comprou, verificar a nomenclatura, a gente tinha todo um cuidado de atender de forma personalizada o cliente, né? Que é outro ponto que vem de encontro ao que eu faço um pouco hoje, né, na Sim, Herzog. sim, sim. Então, eu estou fazendo alguns links, porque é isso, ao mesmo tempo que não tem nada a ver quando você pensa Sim, sim. turismo imobiliário, né? Uhum. Você vê que a atividade do dia a dia, de certa forma, me preparou para o que eu Uhum. faço hoje, né? Sim, Então, sim. essa operação toda de turismo, ela era isso, eu organizava, sabe, os ônibus, e tinha muita questão também, que eu também vou falar que hoje em dia faz parte do nosso dia a dia, que é Sei. o poder de tomada de decisão rápida, de você Nossa, imagina. se vira nos 30, né? Que a operação de Exatamente. turismo é isso, né? Você está lá com um ônibus atrasado que não chega, com 30 passageiros, muitos adolescentes esperando, os Nossa. guias ali sem saber o que fazer, e você tem que procurar uma solução, né? E aí essa solução é ou alguma atividade lá naquele momento que distrai a todo mundo. Sim, 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 sim. Então é onde eu comecei a desenvolver um pouquinho, já desde a época de guia, mas do GO, né? Algo de ter a Isso, isso, isso. interação ali com o pessoal e deixar minha vergonha de lado, né? Eu acho que esse foi um momento importante. Desde o ponto de, putz, vamos ver aqui se a gente muda, se a gente consegue pegar um ônibus aqui de dentro para ir para um outro lugar, para o ônibus que vai buscar a gente estar lá mais perto. Então, essa logística também de Nossa. organização, né? E o se vira nos 30. E tive a experiência, claro, né? Quando eu tinha problema de saúde de alguém, era eu, pelo meu Nossa, inglês já imagina. ser mais avançado. Então, É bem putz, grave, né? leva para o hospital e você tem que ter aquela calma, porque o Claro, guia está claro. nervoso, a É. pessoa está nervosa e você tem que ser aquela pessoa calma, né? Eu tenho que transparecer, né? Calma e tranquilidade, por mais que você esteja ali também nervoso, você tem que baixar um pouquinho e falar, não, vamos lá, vou dominar no peito e levar essa daqui, né? Então, Você sabe que uma vez eu conversei pela primeira vez, alguém me falando sobre essas questões que você está levantando, Guilherme, que ele era clerk, né, o atendente ali no hotel, e às vezes acontecia overbooking. E aí a pessoa chegava, o quarto dela não existia praticamente, né, o quarto já estava ali, e ele virava para a pessoa e falava assim: "Olha, eu vou falar com o meu gerente aqui, que houve um probleminha e tal". E aí se passavam, sei lá, 15, 20 minutos, e ele nem tinha conseguido falar com o gerente. E aí ele virava pro hóspede e falava assim: "Olha, o senhor não quer ir tomar um cafezinho, dar uma volta na cidade? Já estamos terminando aqui de resolver o problema". E ele disse que não tinha tá nem ganhando recebido uma tempo. resposta do gerente ainda, mas ele tinha que fazer o cara sair dali e tal, para ele poder literalmente sair correndo e ver o que ia fazer para colocar o hóspede no hotel, tirar outro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E às vezes a Exatamente. gente não percebe que, de fato, né, tanto você, por exemplo, numa posição como você estava, como a posição de um, como é que fala, de uma aeromoça, né, é sempre manter a calma, mostrar que está tudo bem, né, para quem está ali, né, numa terra estrangeira, turistando, né, então não é Exato. fácil. Por mais que não esteja, né? Foi É verdade. engraçado que eu tive uma viagem com a minha família recente e a gente Sim. estava para voltar de viagem, e aí o avião não saía, não saía, e o tempo foi passando, o pessoal ficando ali assim, não, a gente está resolvendo um problema. Aí eu já virei para minha esposa e falei assim, ó, na verdade, não vamos viajar, o avião não vai sair, eles estão falando que estão resolvendo o problema no avião, na verdade eles estão resolvendo o hotel onde eles vão colocar todo mundo. É. Ah, Você já imagina, né? sabia, né? Eu já falei, ixi, já sei. E Já dito e conhece. feito, né? Foi o que aconteceu. Eu falei, eles estavam ganhando tempo, porque é isso. Enquanto a gente Claro, está lá claro. sentado, a gente está lá, está no ar-condicionado, tem a TVzinha para você assistir um É, filme. exatamente.
serviram alguma coisinha, eles estão ganhando tempo, né? Claro, Enquanto eles claro. organizam algo que não era esperado, né? Claro, claro, claro. Já passei por isso já. Eu vivenciei isso, então assim, tiveram todas essas experiências, né, que eu vivi lá, que me deram muito essa dinâmica realmente de, putz, Sim. sabe, não saiu conforme planejado, você precisa buscar uma solução rápida, então acho que a parte de operação de turismo, que eu fiz muito lá em Orlando, era isso, né, você buscar soluções para situações inesperadas, né, situações Sim, não sem dúvida, sem pensadas, e dúvida. você tem que tirar o coelho da cartola, e isso, claro, traz muito embasamento para muita situação hoje de negócios, né? Você está lá, você Exato, exato. planejou uma reunião que, de repente, o comportamento das pessoas que estavam lá dentro não foi a mesma que você esperou. E você Pois precisa é. se adaptar rápido, né? Você precisa Uhum. saber ler os outros, saber entender o que o outro está sentindo. Eu acho que Uhum. a minha vivência no turismo me trouxe muito essa experiência para poder lidar hoje em dia com grandes executivos, né, de grandes Sem dúvida. empresas. Eu não sabia que você tinha tido essa experiência de vendas em shopping e tudo mais, porque eu ia fazer uma pergunta aqui para você, mas acho que já sei até a resposta, porque normalmente quem não trabalha em vendas, eu, por exemplo, comecei minha carreira muito técnico, eu desenvolvia computadores, era programador Assembly e tudo mais. E quando eu vi o pessoal de vendas, eu falava, pô, o pessoal só sai para ir em festa, em jantar, em almoço, fica com uísque e tal. E até que eu passei para a área de negócio, falei, nossa, isso aqui é uma cadeira, uma batata quente danada. Você também tinha essa visão, ou isso nunca aconteceu com você, de ver que vendas é super importante, não é tão simples como quem vê externamente? Ou você sempre respeitou o pessoal de vendas? Não, eu acho que assim, aquela imagem de que o pessoal principalmente, né, diretoria comercial, gerentes Sim, comerciais, sim, sim. geralmente vão lá só para o momento do lazer, né, do evento. Existe um pouco essa imagem, eu acho que é normal, mas como você disse, eu pelo fato de já ter atuado desde de cedo com vendas, né, nessa parte comercial mesmo, eu já comecei a ter uma noção da grandeza, né, do que está englobado Sim, né, sim, sim. nesse cenário, né, comercial. Sim, Mas eu acho que é muito isso de forma geral, né? Eu acho que assim, se eu for pensar em áreas que eu nunca atuei, eu devo idealizar situações que na prática não são daquela forma, né? sim, Então, eu sim, acho sim, que sim. também essa visão que de certa forma existe, vem disso, né? Quando você não tem experiência, você idealiza algo por alguma situação que você viu, né? Sim, exato, exato. Diferente você vivenciar aquilo, né? Então, eu costumo brincar muito que com amigos, pessoas comentam, não, meu trabalho é muito estressante, né? Eu falo assim, cara, é Sim, sim. difícil. Como você vai se comparar o trabalho, o que você faz com o de outra pessoa, se você nunca fez o de outra pessoa, né? Então, acho que assim, cada Não, sem carreira dúvida, tem o sem seu dúvida. estresse, tem a sua dificuldade, seu Tem, tem, desafio, tem. e não é mais ou menos, eu acho que é aquilo. Quem está ali ou se preparou ou aceitou estar ali, então aquilo tem a dificuldade e em frente, né? Não A maioria reclama. se preparou ongoing, né, conforme as coisas foram Exatamente. acontecendo e tudo mais, não tem dúvida. Eu E acho que é Guilherme, por aí. eu queria que você me dissesse um pouquinho como que é trabalhar em vendas de imóveis industriais, como que é a sua rotina, quais são os desafios? Bom, entrando um pouco, o meu mercado ele é muito, um mercado de nicho, né? Ele é bem específico, né? Quando você até uma dificuldade quando você comenta, né? Você trabalha com o quê? Trabalho com imóveis industriais e comerciais. Sim, sim. E o que vem na cabeça das pessoas assim, pô, X, né? Você vende apartamento? Então, assim, porque imobiliária, via de regra, também vem essa associação com É verdade, residência, é né? verdade. Você vende apartamento, vende casa. E, na verdade, não é nada do que a gente faz, né? A gente trabalha realmente com imóveis, quando a gente fala industriais e comerciais, toda aquela linha de realmente galpões que são voltados para indústrias, terrenos para desenvolver determinados ativos, esses galpões de logística que hoje estão em alta, né? Então, a gente também classifica aí dentro do imóvel industrial, a gente fala que é uma derivação do mercado, né? Que embora no mundo seja bem consolidado, no Brasil é um mercado não é novo hoje em dia, mas é muito mais recente, obviamente, do que o mercado industrial. E a Sim, parte sim. comercial que a gente tem desses imóveis para o atacarejo, né, que a gente chama, então, desses grandes atacados, Sei, 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 sei. lojas realmente de materiais de construção, né, de grande porte, até, claro, os prédios, né, verticais, aí sim os escritórios Uhum. comerciais, então essa é a Sei, área de sei, sei. atuação, né? Uhum. E assim, é
é complexo, porque não é o tipo de produto que você trabalha com alto volume, né? Ainda Imagino, né? mais no nosso caso, que a gente é um pouco mais especializado no industrial e logístico mesmo, né? Então, Sei, são sei, sei, sei. grandes negociações, são negociações morosas, é um Imagino. mercado desafiador e que eu vou ser sincero que antes de eu entrar nele eu também desconhecia. Eu tinha essa visão de imobiliária realmente voltada para o residencial, né? Eu imagino, imagino. E antes de a gente falar um pouco mais sobre a Herzog, eu queria falar um pouquinho sobre o seu pensamento de liderança, né? Porque quantas pessoas você tem sob sua responsabilidade, Guilherme? Olha, hoje diretamente eu não tenho tantas pessoas assim. Eu diria que deixa eu fazer uma conta rápida aqui, posso estar pulando alguém, eu teria acho que umas 7 pessoas diretamente, né? Como que você pensa a liderança, Guilherme? Você tem algum líder de referência? Olha, eu acho que todos os líderes que eu tive na minha vida, de certa forma, me fizeram algum aprendizado, né? Foram alguma Sim. inspiração, né? Eu acho que Uhum. mesmo aquelas experiências negativas, né? Eu acho que a gente Verdade. aprende. Às vezes o negativo até faz você aprender mais, embora a experiência não seja É agradável. verdade, é verdade. Mas Tem eu razão. tive diversas experiências, né? Em todas as esferas, né? Eu não tenho hoje assim alguém que eu fale, nossa, eu me espelho muito nessa pessoa. Mas eu acho que tem ocasiões em que sim, aí eu falo, putz, a minha gerente, por exemplo, tem diversas experiências em momento de vendas que eu me lembro muito da minha gerente da Gastur, né? E algumas Sei, coisas que sei, ela sei. falava que eu aplico muito na minha vida. Eu acho que assim, cada fase que eu passei, eu aprendi. Eu acho que o líder, ele é bem isso, né? É um conjunto de atribuições, né? Porque acho que o primeiro ponto de você é você compreender que você está lidando com pessoas e cada pessoa é diferente da outra, né? Eu acho É que isso verdade, é é a verdade. primeira compreensão que o líder deve ter. Se ele não tiver essa compreensão, eu já acho que ele não é um bom líder, né? E aí isso vem muito de encontro às minhas experiências negativas, que justamente a pessoa acha que tem aquela fórmula mágica de ser um líder. É claro que existem técnicas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu acho que a primeira compreensão de um líder é saber que você lida com diferentes pessoas, Sem dúvida, sem você dúvida. tem que ter ali o seu emocional, e aí vem muito de encontro às minhas experiências, né, de saber lidar com diferentes Uhum. passageiros, enfim, É, para eu você imagino, hein? Não deve ser saber fácil, Guilherme. Nossa, exatamente a linguagem que você vai usar com cada um, né, eu acho que é também verdade, é é verdade. diferente, tem uns que você pode ser um pouquinho mais informal, outros você precisa ser mais formal, um você precisa ser mais rígido, o outro, se você for rígido, ele vai travar, né? Então, eu acho que o líder ele tem que ter essa sensibilidade de saber lidar no momento certo com aquela pessoa. E acho que o outro ponto é ter uma humildade também, né? Isso é algo que em todas as. Antes a gente teve ali a parte da administração na Herzog, né? Onde eu tinha uma equipe maior abaixo de mim, e eu falava isso para todo mundo: olha, né? Não é porque eu falei que está certo, né? Eu estou falando porque eu acredito que aquilo é o melhor, mas se Claro, você tem claro, claro, uma claro. opinião distinta, traz para mim, né? Vamos entender, porque de repente você vai me trazer uma luz que eu não tive, ou Uhum. vai servir de aprendizado para você ou para mim. Então, assim, eu É acho que essa verdade, é verdade. vontade de você ser receptivo também Uhum. aos seus liderados é muito importante também, né? Eu acho Uhum, que, uhum. para mim, a Não, visão de líder é essa, né? Eu acho que tem não, sensibilidade. e acho que está perfeito, né, Guilherme? Porque quantas vezes eu vejo os líderes. Aliás, eu faço essa pergunta para os líderes de qual que é o estilo preferido dele liderar. E às vezes ele não percebe que aquele estilo que funciona muito bem para uma pessoa não funciona para outra. Então você precisa ouvir, entender, ter essa sensibilidade que você se referiu, de dizer a cada pessoa da forma realmente apropriada. Eu lembro, inclusive, um líder que me marcou muito pela mudança que ele enfrentou na frente das câmeras, aliás, foi o Bernardinho, o técnico da seleção de vôlei, Assim, porque ele era muito duro e tal, não sei o quê, e de repente um jogador novo falou, não fica com esse cara, o cara é maluco, foi embora, e aquilo causou um impacto nele, e ali ele percebeu, pô, tô numa geração diferente, eu não posso mais ser como eu era, eu preciso saber me adaptar aqui para poder te extrair dessa geração o melhor. Às vezes eu penso isso também, acho que a gente, claro, critica muito os problemas que a gente vê nas gerações mais novas, mas nas nossas gerações também tinham outros problemas, e na verdade a gente precisa conseguir achar o jeito certo de fazer elas funcionarem em acordo, né? E sabe, agora que eu lembrei, eu vou fazer um parênteses aqui na nossa conversa, eu queria aproveitar, a gente começou falando ali de vendas na pergunta anterior, mas para você que nos acompanha, eu gostaria de convidar você a se inscrever num outro podcast que chama Pode Faturar, dos meus amigos Tércio e André
Pimentel. Então, eu deixo um abraço a eles, que eles acabaram de completar a marca de 1.000 inscritos. É um podcast que já tem quase um ano, mas é uma proposta sensacional de falar de vendas. Eu não poderia deixar esse momento de não apenas cumprimentá-los, mas convidar você que está nos assistindo aqui a procurar pelo podcast Pode Faturar aqui no YouTube, se inscrever ali. Deixa um abraço para o Tércio e para o André Pimentel. E, Guilherme, agora sim é um bom momento para você explicar para nós o que faz exatamente a Herzog. Não, exato, vamos lá. Eu até estava pensando aqui que em algumas perguntas anteriores, né, como eu comecei, como eu cheguei no mercado imobiliário, então acho que é importante para eu falar de Herzog, né? Eu vou contar um pouquinho a história da Herzog, mas a Herzog ela é uma empresa familiar, né? Sim. E a história da Herzog é a seguinte: na verdade, ela vem da indústria química Herzog, então o grupo Herzog em si ele já tem mais de 100 anos. Hoje o presidente da Herzog é o Eduardo Herzog. Sei. Ele, na verdade, o avô dele que tinha a indústria química, né? Passou para o pai dele. O pai dele cuidava da indústria. Ele acabou vindo a óbito e, na verdade, a mãe do Eduardo, a dona Frances Herzog, que é quem fundou a Herzog Imobiliária, né? Era uma nova-iorquina. Então já tinha uma relação da língua ali que naquela época, início da década de 80, era um grande diferencial. A gente falou do inglês, né? Então, naquela época, a nova-iorquina que morava aqui tinha essa facilidade, né? E ela, na ocasião, o CNPJ foi vendido, então, assim, a AB Herzog foi vendida, mas alguns ativos industriais da família ficaram e ela começou a tentar comercializar aquilo, seja para venda, para locação, e foi onde ela identificou que não existia uma empresa especializada nisso aqui no Brasil. E aí ela teve essa sacada, né, de criar, além de cuidar dos imóveis da família, ela criou a Herzog Imobiliária, né, para cuidar dos imóveis da família, mas começou também a abranger um outro leque. E ela, claro que teve um crescimento aí, então assim, a Herzog ela foi pioneira nesse mercado no Brasil. E hoje, grandes multinacionais que, de certa forma, são nossos concorrentes indiretos, nem direto, porque, é claro, eles têm um porte diferente, um atendimento, de repente, um pouco mais abrangente, mas durante muito tempo buscavam, antes da globalização, né, como a gente tem hoje, eles buscavam apoio na Herzog aqui no Brasil, né? Então, antes aí de serem concorrentes, por muito tempo, eles foram aí parceiros de atuação da Herzog, buscando aqui na Herzog a representação no Brasil. Depois disso, claro, né, a dona Frances tocou o negócio, o Eduardo começou a trabalhar com ela, ela veio também, já faleceu, o Eduardo continuou tocando. No meio do caminho, a Herzog ela desenvolveu a Herzog Administração. Quando começou esse mercado logístico aqui no Brasil, no final da década de 90, a gente foi convidado por uma construtora que construiu os primeiros condomínios logísticos como a gente conhece hoje, né? Eles nos convidaram para fazer a administração pela experiência que a Herzog tinha nesse mercado. Então, a gente tocou a administração por 25 anos. E eu estava falando da questão familiar, né? De como eu cheguei na Herzog. A Herzog, então, ela sempre teve esse cunho familiar. E eu, quando eu operava turismo nos Estados Unidos, na verdade, o meu sogro é o Eduardo Herzog. Ele estava lá uma vez em um churrasco, ele foi visitar, né? Eu e minha esposa lá nos Estados Unidos, e numa conversa, assim, fim de churrasco, eu e ele pegou e fez essa pergunta, né? Cara, você fala que você opera turismo, mas assim, o que é o operar turismo? Então, eu expliquei para ele. Eu não sabia. Você faz operação mesmo, né? Sim. Cara, eu preciso de um cara de operação na administração lá no Brasil. Olha só. E era um momento que eu e minha esposa, a gente começou a pensar em ter filhos, e a gente pensava essa distância da família e tudo mais, e a gente queria voltar para o Brasil. E ele falou, cara, eu estava com passagem marcada para um casamento no Brasil, e ele falou, putz, vamos lá para você entender também, porque também eu não tinha noção desse mercado. Mas você que não conhecia o mercado dele, né? Imagina. E aí eu vim para o Brasil, e a gente, claro, conheci, né, as sócias dele na época, enfim, conheci um pouquinho o mercado, e a gente traçou ali um planejamento dessa transição. Então eu comecei a trabalhar no mercado de administração. Sim. Ele acaba sendo, né, claro, é o mesmo público, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente. E a gente, na pandemia, a gente teve muito uma reflexão sobre o que fazer, né,
com as empresas. O Eduardo, ele tinha uma sócia que saiu da empresa, ele já se via no momento querendo tirar um pouco o pé, ficar mais na figura de conselheiro, e ele se viu tendo que voltar a atuar no mercado e falou, putz, Gui, eu quero que você cuide da imobiliária também. Eu falei, cara, sem chance de eu cuidar das duas empresas, né? Eu estava no momento realmente repensando justamente, sabe, a dinâmica da administração é totalmente diferente. E aí, na pandemia, a gente sentou, conversou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos resgatar a essência da empresa, vamos focar na imobiliária, vamos encerrar a administração, e aí eu consigo aprender esse mercado e começar a te ajudar ali. Então, a gente teve essa transição aí, né, da minha carreira, mas da própria Herzog. Então, eu estou desde 2020, na verdade, na imobiliária. E esse é um mercado desafiador, novo, como eu falei, né? Eu fui aprendendo, mas ao mesmo tempo, né? A gente volta a falar de liderança aqui, né? Os nossos corretores, né? E a Herzog, ela é muito conhecida no mercado, né? Sim, é verdade. Ela tem, assim, o nome dela, apesar de a gente não ser uma multinacional, é isso, a gente acaba concorrendo em determinadas situações com as multinacionais, e eu acho que parte dessa esse resgate da nossa essência, que foi focar realmente nos ativos industriais e logísticos, é justamente algo que nos mantém aí com um diferencial, né? Porque a gente consegue, por não ser gigante, a gente consegue dar um atendimento personalizado, né? Então, eu acho que, assim, como eu falei lá no início, né? As coisas vão acontecendo e a gente é que trilha os caminhos. Então, acho que até no ponto de vista da empresa foi assim, né? A empresa também ela começou a crescer, a administração, imóveis comerciais, verticais, e chegou no ponto que, devido a acontecimentos da vida, a gente falou, não, quer saber? Vamos trilhar esse caminho aqui, né? Então, falando um pouquinho de Herzog, né? A história da Herzog, juntando um pouquinho com a minha, de uma forma dinâmica, é essa. Então, Guilherme, por exemplo, eu vou precisar da Herzog se eu sou um grande grupo industrial ou se eu tenho um terreno, por exemplo, que pode servir para logística ao redor de uma cidade como São Paulo, eu procuro vocês me ajudam nessa transação, é isso? Exato. A Herzog, ela é uma consultoria imobiliária que abrange outras esferas, né? Então, a gente faz avaliações, né, imobiliárias, a gente faz a representação de clientes. É claro que quando você pensa comercialização de ativos, de forma geral, o arroz e feijão vem de locação, né? Só que a gente faz tanto, a gente representa tanto o cliente que está em busca de um espaço, como aquele que está desmobilizando, seja ele um terreno ou um ativo industrial. Então, de fato, né, a gente faz tanto a parte de locação, então todos esses galpões logísticos, sejam eles esses multi-usuários ou os monousuários, a gente tem um banco de dados, né? Então, tem clientes que nos procurando determinado espaço, determinada região, e a gente, dentro do banco de dados, oferece algumas questões para eles. A gente faz também o inverso, né? De ter a exclusividade da comercialização do ativo. Então, é aquilo, a gente oferece aquele imóvel, quem estiver procurando no mercado vai acabar caindo na gente, mesmo que seja por uma outra imobiliária, por um outro corretor. E da mesma forma na parte de terrenos, né? Alguém que está procurando algum terreno para desenvolver algum ativo, está procurando algum imóvel específico com determinada metragem, ou o que é muito comum e de fato é o que a gente tem aí mais cases de negócio, são as indústrias que estão desmobilizando algum ativo, né? Então, ou seja porque eles estão saindo do Brasil, seja porque eles estão unificando a operação em determinada planta, seja porque eles estão desenvolvendo uma planta mais adequada para a operação deles, eles colocam aquele ativo para venda. E aí é onde a Herzog ela é diferenciada do mercado, porque tem outras empresas e grandes empresas que fazem isso, mas a gente consegue, o ativo industrial ele é muito específico, né? Quem precisa daquele ativo, se ele não quer só o terreno daquele ativo, que aí ele vai pensar a construção como custo, né? E a pessoa que está vendendo aquilo lá é valor, né? A pessoa que está comprando, se ela não precisa daquela construção, aquilo é custo, ela vai ter que demolir ou adaptar, né? Então a gente faz um trabalho personalizado de buscar um interessado naquele imóvel, ou seja, alguém que vai usar aquele imóvel para agregar valor à venda, né? Então acho que esse é o nosso grande diferencial, a gente consegue se adequar ao perfil do imóvel e fazer um trabalho ativo, né? Realmente de busca, é um trabalho de formiguinha. Imagino, muito tailor-made. Exatamente. Você tem a comercialização padrão, que é aquilo, você põe uma placa, você anuncia e espera acontecer.
Quando você fala de sei. um ativo logístico bem próximo de São Paulo, que é o mercado que está em alta, né? Uhum. É mais fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil do que você Sim. vender um ativo industrial que é muito específico, né? Então você precisa fazer um trabalho diferenciado de levantar aí informações, empresas, né? E poder ofertar esse imóvel. Então, acho que Entendi. as indústrias nos procuram muito, né? É nosso carro-chefe. A gente está dentro desse mercado logístico também. Uhum. Guilherme, só fala para mim, se você for um pouquinho para a sua direita, bem pouquinho mesmo, acho que vai ficar um pouquinho. Isso aí, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Aí está perfeito, está Tá na perfeito. cadeira aqui. É que eu acho que a gente foi se empolgando aqui, você foi indo para o Eu fui lado. saindo do lugar, né? Agora que eu percebi também. Não, mas tá Eu ótimo, tenho um tá pouquinho ótimo. Foi do excelente. sangue italiano e você vai falando e se Pois é, movimentando. você sabe que eu não perguntei isso, né? O martelo só pode ser italiano, Carpinelli, né? Italiano, né? Então não tem Sim, por onde. 100% italiano. Você sabe de qual cidade lá da Itália, Guilherme? E essa eu vou ficar devendo. Assim, se Vai eu, ficar se eu devendo. perguntar para minha mãe, ela sabe tudo Sabe ali, tudo. mas eu Entendi. confesso que eu Eu, não sei dizer. eu sou da região mais pobre ali da Itália, eu sou da Reggio Calabria, que é na parte sul ali. É, O meu sobrenome Celestino, na verdade, ele é português, ele não é italiano, mas a minha família, por parte de mãe Piccolo, né, é da região da Reggio Calabria, uma região muito bonita, inclusive, ali na Itália. isso eu lembro, né? Que assim, eu sei que a parte Carpinelli é de uma região e o martelo é da outra região, né? Ah, São dos olha só. opostos. Agora, de onde especificamente, eu não sei dizer. A minha esposa, o sobrenome dela é Nubier, então é na parte norte da Itália, né? Inclusive, muita gente Uhum. acha que é francês, mas não, é da parte norte da Ah, Itália. legal, E legal. interessante, né, Guilherme, que nós nos conhecemos lá no WTC Now, em um evento de networking, né? Que outras estratégias você tem de networking? Porque imagino que seja importante para você manter, nutrir o seu network. Não, sem dúvida. Eu até aquele evento é isso, né? Nós, a gente também algo que a gente comentou aqui, né? Sim. Participar de eventos é muito importante, né? Você, Aham. você conhecer novas empresas, conhecer novas pessoas, novas estratégias, né? Então acho que participar de eventos para a gente é super importante. Sei, sei, É, sei. foi isso que me levou ali ao É WTC, verdade, naquele evento, né? é No verdade, é caso ali o verdade. tema era podcast, justamente eu estava querendo entender um pouquinho mais da ferramenta e avaliar se Ah, eventualmente a gente poderia utilizar, né? uhum, Além das ferramentas aí tradicionais, eu acho que hoje, né, o mercado mudou bastante também com a tecnologia, né? Então, uhum. óbvio que as redes sociais, né, essa mídia digital, ela veio, né, para ficar, então a gente Sim, começou a claro, se claro. adaptar a ela. Mas o nosso networking é muito baseado também na nossa história, né? Eu acho que desde a parte de indicações, né? A publicação a referência de algumas empresas que já atuaram conosco, né? Nos trazem credibilidade, então a gente usa muito isso, mas sempre aliado, acho que hoje a mídia digital ela é muito forte, né? Eu acho que, de forma geral, é isso. No nosso mercado específico, a gente ainda atua muito com a questão para você vender um ativo, né? Atua-se muito ainda com aquela tradicional placa, né, de venda, É, ainda claro, funciona claro. bastante. Eu acho que hoje o que mudou muito, é claro, por exemplo, a mídia escrita, né? Você ainda tem revistas e tudo mais, mas hoje em dia é muito mais apoiada na linha digital. Antigamente a gente fazia muito trabalho de anúncio em jornal, e hoje não é algo que traga. Claro que tudo traz Uhum, retorno, né? A gente uhum, sabe disso, mas hoje a mídia digital ela está em alta, né? uhum. E o meu contato com o podcast foi um pouco entender como utilizar, né? A gente acaba Sim, utilizando sim. bastante, e a gente vê algumas inovações até, mas a gente utiliza bastante assim o anúncio de negócios realizados nossos nas Sim, nossas sim. mídias. A gente vê que isso traz bastante contato, né, para a Uhum, gente, uhum. porque a gente consegue realmente quando a pessoa te vê falando ali, ela vê que você é uma pessoa normal, né? Eu acho que a mídia digital ela traz um pouquinho essa identidade, né? De você não é Sim, um sim. intocável, a sua empresa ela não está ali, você está escondido, você está ali, você dá a cara para bater, você está na rua também. Eu acho que isso é um Uhum, diferencial aí no networking uhum. para captação de novos clientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho uma pergunta para você relacionada exatamente a um executivo comercial, né? Que competência que você acha que é fundamental para alguém ser bem-sucedido
como executivo de alto nível na área comercial, em geral, claro, e no caso específico de vendas de vendas ou comercialização, administração de ativos industriais? Eu acho que assim, uma pessoa comercial, ela não pode ter a timidez, né? Senão ela não. É verdade. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que você ter uma boa dicção, você saber se comunicar é Verdade, muito verdade. importante, né? Sem dúvida. Pontos que eu até já citei, falando um pouco de liderança, mas eu entendo que vem de conta, que é um pouquinho da sensibilidade, né? De lidar com as pessoas, a É humildade, verdade. de saber ouvir. Eu acho que o ponto também é você saber ouvir um pouquinho, né? E não só falar, Claro, claro. né? Eu acho que tudo isso faz parte de uma pessoa da área comercial, né? A pessoa que pensando numa diretoria e não só da área comercial, né? Claro, um líder ele tem que saber, ter uma boa postura para tomada de decisão, né? Raciocínio rápido. Eu acho que todos esses são pontos importantes, né? É claro que o conhecimento do seu mercado, né, é fundamental. Sim, Se claro, você não claro, conhece claro. o mercado que você está, você tende a não ter tanto sucesso. Você pode ser uma excelente pessoa do comercial. Se você não entende nada de imóvel, não adianta você estar no comercial de uma imobiliária, Claro, né? Então, eu acho que tudo isso é importante para você atuar, tanto pensando em área comercial, como pensando aí num cargo de liderança, um diretor. No mercado industrial, acho que é conhecer realmente o mercado, é um mercado muito específico, né? A gente Sim, é fala, verdade, imagino, né? e você precisa conhecer ele a fundo. É um mercado onde a maturação dos negócios ela é muito lenta, né? Muito. Eu acho É que esse é um verdade. grande desafio que a gente tem, né? É Porque verdade, é verdade. muitas vezes, claro, grandes indústrias têm mais essa concepção, mas tem aquelas que não têm, né? Eu acho que a gente tem muita barreira do entendimento do mercado brasileiro, né? Que o americano, o inglês, enfim, o francês, eles às vezes não têm, né? É diferente, né? E aí, voltando um pouquinho até para o residencial, é muito Sim, comum sim. lá fora você ver a venda de imóveis, você tem aquele dia que está aberto ali para vendas e todo mundo visita, apresenta uma proposta É. e acontece, de certa forma, um leilão ali, a melhor proposta, a negociação. Sonho, hein? E aqui no Brasil é totalmente diferente, né? O É brasileiro verdade. ele tem um perfil diferente, então acho que esse é um desafio do nosso mercado especificamente, fazer Uhum. com que as grandes empresas que são de fora entendam o mercado nacional, que ele é diferente do Ele é externo, diferente, é verdade, é né? verdade. E entendam que a gente brinca, né? Acho que corretores aí, pessoal que é do ramo, que estiver assistindo, vai se identificar, porque a gente brinca que assim, a gente não está vendendo pão na padaria, né? É Não é verdade, é aquela verdade. coisa de, putz, eu quero 6 pãezinhos, não, pensando bem, me dá 10. Não é assim, né? E não desmerecendo, claro, o pessoal que vende pão, mas é um outro Não, produto, não, né? claro. É bem Então, diferente. assim, é diferente, né? Então, é aquilo que você precisa realmente, como eu falei, você precisa buscar a pessoa certa. Você não costuma ter 200 propostas na mesa É verdade, é verdade. para analisar. Então, você tem que trabalhar muito bem uma proposta que entre, para você não perder o cliente ou para você não perder, É verdade. talvez, valor, né? Que acontece muito. Então, eu acho que esse é um grande desafio também que a gente tem no nosso mercado, né? Fazer com É que o verdade. cliente entenda que a gente, ele pode ser uma empresa muito maior eventualmente do que a minha, que fatura Uhum. milhões, bilhões, que seja, mas aquele negócio imobiliário é o nosso dia a dia, né? A gente tem experiência com aquilo. Acho que esse é parte aí das dificuldades que a gente enfrenta aí ao longo do nosso dia a dia. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu não lembro se eu comentei com você, mas eu tenho uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, no SEAG, que é de marketing industrial, que são exatamente as vendas de grandes projetos, grandes negociações. E ela tem essa característica de longo prazo, você conhecer todo mundo que pode influenciar positivamente ou não a venda, ter um time e tudo mais. E é importante, né, Guilherme, que é a parte que eu mais gosto, é que realmente é a venda feita em pessoas de credibilidade, de confiança, o comprador confia muito em você, o vendedor também precisa mostrar sempre uma credibilidade muito grande e principalmente resolver problemas, né? Quer dizer, a hora que a venda acontece, você tem que ser o cara que, aconteceu algum problema, você vai lá, se dispõe a resolver, movimenta toda a estrutura da empresa para solucionar os problemas. Então, eu gosto bastante desse tipo de grande negócio, eu curto bastante de fazer. Aliás, até lamento um pouco que, devido à tecnologia, né, hoje às vezes você entra em alguns negócios assim que tem lá um sistema que você vai entrar em leilão, um negócio meio sem sabor, né, não é o cara a cara ali. Realmente eu acho que esses grandes negócios precisam de você. Antigamente, pelo menos, você tinha mais
aquele essa lance do interação, jogador de né? pôquer, assim, entender as cartas, o que está se passando e tudo mais. Exato, E hoje ficou um exato. pouco frio, às vezes você encontra pessoas que você vê que não tem assim aquele sabor, né, de você conversar, discutir, chegar num bom termo. Mas são evoluções que a gente tem que acompanhar. E É quando você verdade. olha para a sua área, quais são os grandes desafios do diretor comercial na Herzog? Olha, eu acho que assim, né, pensando no mercado, eu até comentei algumas questões agora, né, eu acho que é isso, é ter a compreensão, às vezes, da dificuldade que é, né, então, muitas vezes também a empresa deixa o imóvel para a gente fazer a comercialização, então ela tem essa Sim, expectativa, quem quer vender alguma coisa, quer vender o mais rápido possível pelo melhor valor possível, né, e muitas vezes não há essa compreensão de que é um mercado desafiador, que é isso, é um produto de sim, sim. maturação lenta, né, eu acho que esse é um grande desafio, Verdade, a gente verdade. ter essa leitura. Claro que a competitividade, né, a concorrência que a gente tem no nosso mercado é um mercado nichado, onde você tem grandes empresas multinacionais atuando, não só multinacionais, mas nacionais também, né, atuando. Sim, Então, acho sim. que essa competitividade também é um grande desafio, né? Nesse cenário é onde a gente busca se diferenciar na especialização do nosso nicho, né? Então, é o nicho do nicho, né, que a gente busca. E eu acho que assim, né, esses são os grandes desafios do mercado como um todo, de uma forma generalista, né? Falando um pouquinho dentro da Herzog, eu acho que um pouco do meu desafio, eu particularmente, Guilherme, né, enfrentei, porque a Herzog ela tem corretores de longa data, né? Alguns Uhum. com experiência aí igual ou até maior em termos de tempo do que a própria existência da Herzog, né? Uhum. Claro, talvez em um outro mercado, mas como corretores. Então, acho que um grande desafio que eu tenho é pegar essa geração mais antiga e fazer eles Sim. compreenderem as mudanças do mercado, né? Que eu Ah, acho que assim, o sim, sim. perfil do cliente como um todo ele mudou, não só de quem está vendendo, mas de quem está comprando ou de quem está locando, Verdade, enfim. verdade. Então, acho que essa é um desafio você trazer essas pessoas e ainda mais você sendo às vezes mais novo, né? Porque É, existe essa resistência, né? Até existe, a existe. pessoa entender que a sua formação, né, a forma como você chegou ali, e aí eu enfrentei, de certa forma, uma dificuldade de, ele é o genro, né? Então, eu acho que foi um desafio que eu Pois vivi. tem mais isso, né? Agora que me Só que ocorreu, tem mais isso, né? exato. Só que é claro que na imobiliária me ajudou um pouco a experiência que eu tive na administração, né? Acho que na administração Perfeito. eu tive mais essa questão. E aí, claro, demonstrei competência e tudo mais para Claro, chegar claro, claro. depois da imobiliária, mas acho que é parte do meu desafio. Aí, falando um pouco de Herzog e Sim, de sim. Guilherme, eu acho que é isso, é atrelar um pouquinho das novas tecnologias para essa geração mais antiga, que é parte da nossa equipe, Sim, né? sim, sim. E colocar que eu tenho experiências, talvez não tenho tantas experiências de longa data na área imobiliária, mas tive experiências com vendas, experiências em Sim, sim, negociações, sim, sim. enfim, em lidar com pessoas que agregam, né? Então, acho que essa é parte aí esse é parte do desafio nosso aqui, Muito Herzog, interessante, né? falando, mas de certa forma envolve aí o mercado como um todo, né? São os desafios de Claro, claro. liderança que você tem, enfim. Claro, claro, claro. E sabe, Guilherme, agora que me ocorreu, tem um livro do All Rise, do Jack Trout, que se chama Horse Sense. É um livro que encontra o cavalo certo para montar, né? É o subtítulo do livro. Ele fala sobre marketing pessoal e é importante isso que você mencionou agora há pouco, falando que você é o genro, né? Porque o livro ele fala assim, olha, quais são as grandes chances de sucesso que você tem. E conforme você vai lendo o livro, que ele fala, olha, você tem um grande produto, tem um sócio, um amigo e tal, ele fala que a maior chance é você realmente fazer um negócio com a família. Se você olhar as pessoas mais ricas do mundo, né, embora muita gente preste atenção em pessoas como Bill Gates e tudo mais, mas quando você olha os 10 magnatas ali, você vai ver que quase todo mundo é da família Walton, lá, dono do Walmart. Uhum. Então, a família Marx, por exemplo. Então, assim, eu estou dizendo isso porque você já deve ter visto, às vezes até herdeiros não querem assumir a família, os negócios da família, porque acha que vai ficar associado ao pai e tudo, e não, isso é uma grande humildade de você tocar os negócios da família e ser bem-sucedido apresentando qualidade no seu trabalho. Então, eu só posso cumprimentá-lo por você ter não apenas aproveitado essa oportunidade, mas ser um exemplo exatamente para essas pessoas que às vezes ficam em dúvida se essa é a forma necessária ou não. E como que está o uso de... Você falou um pouquinho das gerações com dificuldade de entender as mudanças. Como é que está o uso de tecnologia na Herzog? Vocês usam inteligência artificial? Que tecnologias em particulares vocês veem para os negócios?
Eu acho que, uma imobiliária ela precisa ter um sistema CRM, né? Eu acho que é fundamental, né? Mas aí eu já diria que não. Claro que sistemas um pouco mais novos, cada vez mais que você começando a usar inteligência artificial, né, nessas ferramentas. Mas eu acho que o uso da inteligência artificial é algo ainda muito novo, né? Eu acho que a gente está começando a explorar, né? Sim, sim. Enfim, mas eu acho que para todo mundo, né? Claro que quem desenvolve está aí 20 passos na frente, né? É verdade, é verdade. O público, de forma geral, acho que a gente ainda está começando a entender a inteligência É artificial, verdade, é né, verdade. que ela nos possibilita, e a gente é parte aí dessa leva tentando explorar. A gente já utiliza sim, ainda a gente não tem algo muito consolidado, mas a gente utiliza de muitas formas a inteligência artificial. Perfeito. E esse é um ponto que, assim, eu vejo assim, a gente utiliza, claro, as gerações mais novas acabam utilizando mais e a gente tem essa orientação, olha, eu utilizei dessa forma, eu consigo ter tais ganhos aqui, então Sim, você sim, sim. começar a divulgar, né, um pouquinho para os demais, e é engraçado porque, assim, a gente tem corretores dentro da Herzog que eles pegaram toda essa transição, então, assim, no início da Herzog, eram fichas, né, era tudo Sim. manual, você tinha o telefone discado para falar com alguém, né? Não tinha e-mail. Quando muito você veio Sim, depois a sim. máquina de escrever. Aí o pessoal começou a usar fax, né? E assim, tem pessoas hoje lá dentro da Herzog que viveram essa época, né? Então você imagina a dificuldade deles se adaptarem. Eles já tiveram uma grande transformação na época do computador, né? O Sim, sim, sim. e-mail, e aí a gente passa para o celular, e aí vem o WhatsApp, meios de comunicação novos, né? Mas a gente está constantemente, eu acho que não só a gente, né? Imagino que todas as empresas elas têm que acompanhar, né? Se você não acompanhar a tecnologia e saber tirar proveito dela, você vai ficar para trás, né? A tendência é essa, Exatamente. mas é o que a gente Exatamente. imagina. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu sou síndico no prédio, né? Então é interessante que outro dia eu recebi uma cotação, enfim, de 3 serviços. Eu falei, putz, eles fizeram uma comparação assim um pouco muito sintética. E o que eu fiz? Eu peguei as 3 propostas, joguei na inteligência artificial e falei, ó, faz uma tabela para mim comparando essas 3 propostas aqui do fornecedor, é um serviço que eu não conhecia muito em detalhes. E aí eu falei para ele, olha, recomenda qual que é melhor na sua visão e por quê, como se você fosse um síndico profissional. E ele recomendou, eu falei, caramba, ele tem razão no que ele está falando. Aí eu fui olhar as propostas um pouco mais de detalhe e falei, poxa, ele tem razão. Então, É, de fato, né, a inteligência artificial você tem que ir experimentando, resolvendo os problemas e tendo a criatividade, falar, puxa, se eu colocar isso aqui lá, perguntar tal coisa, faz uma tabela, gera tal coisa, e é como se fosse um assessor para tudo, né, vamos dizer assim, que você exatamente. vai descobrindo o que ela pode ajudar. Então, eu também acho que está muito incipiente, mas já dá para você fazer coisas que ajudam muito, viu, Guilherme? Muito Ah, mesmo. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que já dá, né? Eu acho que quem não utiliza deve começar a explorar, né? Aham. Claro que eu acho ainda que está longe de substituir determinados conhecimentos, determinadas situações, É mas verdade, com claro, claro. certeza tem muito ali a agregar e precisa ser explorado, né? Sem dúvida. A gente precisa ter um Não, sem dúvida. conhecimento ali maior. E agora eu chego num momento aqui da pergunta que acho que da entrevista que acho que muitas pessoas não entenderam por que no começo eu falei da importância do seu mercado para entender como é que está a economia. Então, eu queria que você falasse, Guilherme, como que está o mercado hoje que você atua e o que ele indica para a economia, como é importante acompanhar o que acontece no seu mercado. Legal. Eu acho que assim, né? Primeiro, o fato, né, da gente lidar com imóveis aí industriais, comerciais, né? A gente Uhum, trabalha diretamente com empresas que estão aí lidando com manufatura, com serviços, né? Com comércio, né? Produtos como um todo. Então, é aquilo. Quando a demanda está positiva, né? uhum, O indicador é que a economia está fluindo bem, né? exato. É claro que não existe uma regra específica, né? Mas eu acho que esse é um grande indicador, né? E a gente veio aí, e aí você tem também a contramão, né? A gente veio um crescimento aí do e-commerce do nosso mercado durante a pandemia, né? O comércio eletrônico, e com isso a gente teve um grande desenvolvimento, né? Alavancou um pouquinho esse mercado logístico, né? Uhum, Então, acho que esse foi um indicador positivo, né, para o nosso mercado especificamente. Em contrapartida, a gente vê uma área da indústria, né, onde você vê, às vezes, a desmobilização. Né? Então, a gente começa a ver que quando você está num momento positivo,
as empresas estão investindo, elas estão construindo, elas estão ampliando, e quando o mercado começa a ficar, a economia começa a ficar mais devagar, eles começam a desmobilizar, eles começam a buscar mais locação ao invés de investimento, ao invés dele buscar construir uma área maior, ele busca locar uma área um pouco menor, para ele poder ter facilidade. Então, essa movimentação, ela nos dá sinais, claro que é aliado a outras questões, né? Isso, exatamente. O caminho que a gente entende que a economia vai seguir, né? Eu acho que assim, e eu acho que a leitura de economia, ela nunca é assim do presente momento, né? Uma coisa é o que está agora, e outra coisa é você olhar um pouco na frente o que tem de acontecer, você começar a perceber sinais, né? E no nosso mercado a gente tem visto muitas empresas aí multinacionais juntando operações, né, desmobilizando determinado ativo para atuar em locação, o que começa a nos sinalizar que a gente pode estar caminhando por uma crise, né? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, a gente continua vendo o mercado logístico em alta, né? A taxa de vacância caindo, o estoque aumentando, né? Nos últimos anos, cada vez mais. A gente compara o nosso estoque com outros países, a gente ainda está começando, tem muito ainda a ser explorado, né? Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, no Brasil, eu acho que a questão de crise é um pouco diferente do resto do mundo, né? Eu acho que a gente navega em crises, né? Eu já vi que no Brasil a crise começou em 1500 e vem até hoje. A gente vai navegando entre as crises. Eu acho que o nosso mercado ele tem esse indicador, né? Porque a gente lida, como eu falei, né? Manufatura, serviços, comércio acabam passando de certa forma aqui, a gente consegue entender um pouquinho, né? Só que eu falo que é um mercado muito dinâmico também, né? Muitas vezes eu ouço essa pergunta em alguma reunião, né? Como é que está o mercado, né? O nosso mercado ele tem muito movimento, né? Então, às vezes, ele está muito positivo para uns e muito negativo para outros. Então, a taxa de juros, né? A Selic, ela é um indicador importante para o nosso mercado. Então, é claro, quando ela está alta, né? Com essa parecia que ia cair, deu uma subidinha de novo, isso para o nosso mercado em si é ruim, porque fica mais interessante investir no mercado financeiro, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, no mercado financeiro, você tem os fundos imobiliários que têm ativos logísticos. Então, é aquilo, ele tá bom para um e ruim para o outro, né? Você vê essa movimentação de juntar operações. Então, uma empresa que ocupava 20 mil metros em um lugar e 10 em outro, de repente ele vai para um outro ocupar 50. Pô, aquele cara que fez a locação para ele de 50 tá bem. Os outros dois que perderam 20 e 10... então, existe uma movimentação grande, né? Um mercado bem dinâmico. Mas o que eu queria realmente, e que eu ouvi de você, né, que foi bem interessante, é justamente para as pessoas perceberem que a economia, para você fazer uma análise, ela é um jogo de informações incompletas. Então, você precisa colocar cada elemento ali para entender, no geral, o que está acontecendo. E, é claro, cada indivíduo está numa situação específica. Às vezes, é como você falou, quer dizer, para quem perdeu um imóvel de 20 e um de 30 e o outro ganhou de 50, é claro que é diferente a perspectiva desses players, né? Mas, assim, você vê, você dizendo assim, olha, o pessoal está se desfazendo, está pegando uma coisa menor, está juntando operações, e aí você junta, por exemplo, com uma notícia recente de que o Warren Buffett ele saiu de certas posições, ele está com 250, 280 bilhões de dólares parado no caixa ali. Eles estão falando, olha, é sinal que ninguém fica com 280 bilhões no caixa e não está esperando os ativos estarem num preço melhor. Então, todas essas informações, elas nos dão um quadro para você que está nos assistindo perceber o seguinte, bom, o que eu faço então? Tem que ser mais prudente, é hora de trazer mais caixa, o que eu tenho que fazer? É você que vai decidir. Mas são informações que eu achei super interessante quando eu conversei com você, porque dá mais uma peça no quebra-cabeça que sempre vai estar incompleto para todo mundo. Nunca vai ter uma pessoa no mundo que tenha o quebra-cabeça inteiro montado, mas eu achei uma informação super interessante das pessoas conhecerem. Eles estão se desmobilizando, se eles estão se capitalizando, pô, eles querem, né, o mercado não está positivo, e a gente acaba vendo também muita oportunidade, né? Então, assim, quem está capitalizado, quem está com dinheiro, está fazendo negócio, mas explorando aqui a liquidez, né? Exato, claro. É o que eu digo. Desculpa, eu te cortei, pode repetir essa última frase? São sinais importantes, né? Essas informações, você realmente tá descapitalizando, você está buscando só comprar imóvel com liquidez, é uma oportunidade. Sim. Então você vê que assim, putz, quem está vendendo com liquidez é porque está precisando ou querendo vender
para se capitalizar, né? Uhum. E o outro é que está, de repente, mais bem informado, aproveitando aí oportunidades de adquirir algo para no futuro fazer mais dinheiro em cima daquilo, né? Eu acho que Sem dúvida, é exatamente isso. E a crise, né, Guilherme, ela nunca é uma crise se você estiver no lado certo. Se você estiver é, do lado certo, ela é uma oportunidade. Então você precisa é, saber, daí a importância de você saber isso que o Guilherme falou, de estar, olha, qual é o momento que a gente está em relação ao que vai ser lá no futuro, que é no futuro que você vai ter que ver se as suas decisões de hoje foram acertadas ou não. Uma vez eu vi uma frase dizendo assim: o investidor é aquela pessoa que ele quer que todo mundo concorde com ele mais tarde. É mais ou menos por aí. Mas a gente já está indo para o final, só mais 2 perguntas. Eu quero aproveitar para convidar você que está nos assistindo. A gente tem uma sessão que é reservada só para assinantes, que nós chamamos de Conversa Controversa, onde nós lidamos temas um pouco mais polêmicos que nós não queremos deixar na plataforma aberta. Fica um link aqui para você se inscrever. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da credibilidade dos negócios, essas questões geracionais que a gente prefere falar privadamente. Então, você está convidado, um link aqui para você se inscrever no nosso canal exclusivo para assistir a Conversa Controversa. E, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho, então, qual é a visão de futuro que você vê tanto para o Grupo Herzog quanto para o mercado imobiliário? Olha, a gente entende que assim o futuro, a gente tem muito ainda, né, o que explorar nesse mercado, como eu falei, Uhum. né? Acho que a área logística, principalmente, é o que vem em alta aí desde a pandemia, né? E no nosso ramo aí que a gente considera industrial, comercial, é muito importante, né? A Sim, gente sim. vê uma retomada dos escritórios também acontecendo, né? Algo que também é Aham. uma pauta ainda Já muito percebi. debatida, né? O trabalho híbrido, enfim, como que vai ser. Então, a gente também vê movimentos lá fora inversos, justamente cada vez mais voltados para o comércio eletrônico, né? Você pega um Sim, mercado como sim, sim, os sim. Estados Unidos, e já se refletindo de certa forma no Brasil, as empresas querendo estar cada vez mais próximas aos centros, né, para fazer É distribuição de verdade, é produtos verdade. com mais dinâmica e tudo mais. Então a gente enxerga que ainda há muito que se explorar, né, no mercado. No Brasil a gente também vive aí, claro que influenciando diretamente muito mais o mercado residencial, mas a mudança do plano diretor, né? Tem uma questão da reforma tributária que alguns centros hoje logísticos podem se impactar mais ou menos. Então, assim, mas a gente vê de forma geral com bons olhos, né? A gente entende aí que o Brasil tem muito potencial. Uhum. A gente enxerga o futuro do nosso mercado assim, claro, né? É essa utilização cada vez maior das ferramentas, né? Da tecnologia, né? Uhum. Mas a gente vê cada vez mais importante você saber como ler e como atender o consumidor, né? Então, essa mudança também do perfil do consumidor, seja por conta, né, das novas gerações, mas também do mercado como um todo. Essa mudança tecnológica, ela muda um pouco o perfil do É consumidor como um verdade. todo, né? E aí eu acho que a gente, de certa forma, já vem um pouquinho de encontro à nossa mudança que a gente fez lá de 20 para 21, de Sim, se sim. especializar num nicho onde a gente pode dar um atendimento mais personalizado, né? A gente É entende que cada verdade. vez mais quem conseguir dar esse atendimento personalizado Uhum. tende a ter um diferencial, né? E é isso que a Uhum. gente vem buscando, porque cada vez mais as coisas são automatizadas, como você citou, né? Do É leilão, verdade. cada vez mais automatizadas e você perde um pouquinho aquela coisa da identificação. A gente fala, né, o santo bateu com aquela pessoa, mas é isso, né? Você conversar, você passar credibilidade, você Uhum. cativar aquela pessoa, você saber entender o que ela busca e atendê-la Uhum. da forma que ela melhor deseja. Eu acho que Uhum. isso é um pouquinho do que a gente entende que vai ser parte do futuro, obviamente com o uso aí de tecnologia, né? Sem dúvida Sim, sem que dúvida. a gente vai cada vez mais incluir isso no nosso dia a dia. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu ia falar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo, mas eu vejo assim que todos nós temos que olhar realmente para esse futuro do uso da tecnologia de acordo com as nossas eventuais demandas. Lembrei o que eu ia falar. Já há mais de um ano eu comentei inclusive em um congresso da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, que me perguntaram sobre o que eu achava de trabalho híbrido, né? Eu dizia, olha, eu gosto muito de trabalhar em casa, poder estar no meu próprio é, escritório e tudo mais. Entretanto, para quem é pequeno, uma empresa pequena, você tem essa flexibilidade e não faz tanta diferença você trabalhar híbrido ou no escritório presencial.
Mas numa empresa grande, você começa a ter questões do tipo, você demora mais tempo para colocar todo mundo online do que para resolver o problema. E É você verdade. também começa a ter problemas culturais, ou seja, as pessoas começam a ficar muito diferentes, jeito de pensar, comportar, de se comportar, de decidir, de tomar as devidas medidas, e isso acaba prejudicando a cultura da empresa. E o pessoal ficou meio bravo comigo quando eu disse, olha, acho que é provável que vai voltar o escritório presencial, mas afora áreas assim como tecnologia, finanças, comercial, né? O comercial, na minha opinião, tem que estar fora da empresa mesmo, ele tem Tá que fora. estar em campo, né? Até hoje, principalmente numa área como a sua, né? Imagino, Sem dúvida. conversando, tomando café, tudo. Eu Diga. acho que depende muito justamente da área. Eu acho que essa questão Isso, né? do você trabalhar no escritório ou home office, né? Eu acho que na própria pandemia, né, tem alguns serviços que não mudaram, né? Eles Não mantiveram o mudaram. mesmo jeito, né? Não tiveram que mudar. Claro que diversos outros você teve uma Sim, 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 sim. adaptação. Então, acho que depende muito isso, né? Daquele mercado, daquele tipo de serviço que você oferece, Sim, isso sim, sim. influencia. Mas eu acho que também varia de pessoa para pessoa, né? Isso a gente vê, às vezes, dentro da própria equipe, tem pessoas que funcionam muito bem, que são organizadas e Verdade. conseguem atuar no home office. Tem outras que Exato, não. exato. É um excelente profissional, mas no escritório, se ele for para casa, ele é um péssimo profissional. Né? Da Então, bagunça. Da bagunça. você tem um pouco disso. No nosso setor, óbvio, os corretores eles sempre atuaram muito na rua, né? O corretor atua Claro, muito na claro. rua. E, de certa forma, a gente se adaptou um pouquinho com essa tendência da pandemia, né? Do home office. Sim, 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 sim. Então a gente acabou. Claro que a gente também teve encerramento da empresa da administração, que Sei, foi sei, sei, parte sei. desse movimento, mas a gente reduziu um pouco o escritório, porque, claro, parte da equipe a gente encerrou a operação, mas enfim, Sei, sei. no nosso cenário tem muito. A gente nunca foi 100% escritório, né? Pensando em Uhum. corretores. Então a tendência Sim, é que sim, isso sim, sim. tenha diminuído e continue assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, aliás, Guilherme, eu queria pedir para você, eu posso deixar aqui o seu perfil do LinkedIn aqui, como para o pessoal poder entrar em contato, deixar o Claro, site com da Exog certeza. aqui embaixo também? Pode Quem ser? estiver buscando alguma área para Sim, locação, claro. para desenvolver, Vou ou deixar. enfim, tiver alguma área que queira desmobilizar, pode Sei, procurar ali a sei. Exog. A gente Legal, faz todo legal. tipo de serviço, presta toda a consultoria aí na área de imobiliária, voltada aí para a indústria, logística. E é claro que o nosso mercado, eu falei que a gente não faz nada com o residencial, mas com Sim, mudança de diretor, a gente já tem muitas indústrias. Você vê regiões como da Barra Funda, regiões que antes eram galpões e hoje sendo, né, verdade, verdade. incorporadas para o residencial. Então, assim, a É gente, verdade. a gente não trabalha com imóvel comercial, mas muito do que a gente tem é voltado para o mercado de incorporação Sim, sim. residencial. Né? Então, Sim, enfim, você falou que quem você não tiver trabalha com o interessado. mercado residencial, né? Mas muito é voltado. É isso. Exato, exato. O mercado residencial, assim, os incorporadores residenciais buscam o perfil de imóvel Sim, nosso por conta perfeito, dessa mudança aí de perfeito. zoneamento, né? Então ali Não. começa a desenvolver um prédio, aí a gente não E vai comercializar esse prédio, mas a gente às vezes vendeu o terreno vai para vender o desenvolver. terreno, claro. Tá tudo ligado. E, Guilherme, para Exato. finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma orientação, principalmente para o executivo mais jovem, ou para o jovem, né, que gostaria de ter uma carreira tão eclética quanto a sua e chegar na posição que você chegou. Que recomendação você daria? Olha, eu acho que o mais importante, é claro, isso eu sempre tive, né? Você tá dedicado, né? Comprometido com aquilo que você faz. Eu acho que um grande desafio aí que eu vejo das novas gerações às vezes, a falta de comprometimento, né? Então, acho que você está comprometido e dedicado com aquilo que você faz, né? E saber aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que esse é o mais importante. Uhum. Seguindo a minha carreira, isso, é você ver oportunidades mesmo para poder trilhar o seu Verdade, caminho, e verdade, verdade. aproveito dos aprendizados que você vivenciar, mas ao mesmo tempo também acho que aquela pessoa que sabe o que quer, que já está, enfim, já teve Uhum. de repente uma orientação diferente, você seguir aquele caminho realmente dedicado e acreditar, né? Eu acho que esse é o Uhum. importante, você sempre se sentir capaz de fazer e buscar realizar, né? Acho que Sem ficar dúvida. sentado esperando não vai acontecer. Pode acontecer, É verdade. mas não é que não A vai, né? oportunidade de bater na porta, assim, te mandar um É mais e-mail, falar, difícil, eu olha, diria. se chega um e-mail aí falando que vou depositar alguma coisa na sua conta, é golpe. Não tem dúvida. Exatamente. Guilherme, olha, muito obrigado realmente por você ter dedicado esse tempo aqui seu para conversar conosco. Aliás, nós estamos muito perto aqui, você fica na Pedrosa Varenga, se não me engano, né? Na Pedrosa Alvarenga, é isso. Ah, então vamos poder tomar muitos cafés aqui. Eu queria agradecer pela sua simpatia, disponibilidade.
de participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer, Silvio, obrigado mesmo pela oportunidade. E é isso, vamos marcar esse café sim e manter outras conversas aí ativas. Com certeza. E para você que está nos assistindo, fica aqui o convite para você não apenas deixar um like, um comentário, compartilhar esse nosso podcast, mas também estar presente na próxima quinta-feira, 19h30. Estaremos aqui com mais um episódio do podcast do canal Executivo, onde o nosso propósito é aumentar a sua carreira, a sua musculatura executiva, para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alta e, é claro, ficar por lá. Um grande abraço e vamos em frente. Tchau, tchau.